Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Gente, meu nome é Miranda e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo daquela série Experiências com Deus. Já faz um tempinho que eu não trago, porque é tanta coisa na minha cabeça que eu acabo não conseguindo gravar tantos vídeos como eu deveria na semana. Mas hoje eu vim trazer pra vocês uma experiência que eu tive muito especial com Deus, não envolvendo só a minha vida, mas a vida do meu avô. Foi há 2 anos atrás, quando a gente perdeu o meu avô, mas embora tenha sido um momento muito triste pra gente, foi também um momento de uma experiência incrível com Deus e algo lindo assim que aconteceu na nossa vida. Durante uma semana o Senhor nos preparou para levar o meu avô. Deus teve um carinho muito grande pelas nossas vidas e é esse relato que eu vim contar pra vocês. Então, gente, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, meus amores, para começar esse vídeo, eu preciso relatar para vocês alguns problemas de saúde que o meu avô tinha. Ele era hipertenso, ele era diabético e ele era paciente renal. O que quer dizer isso? Os rins dele pararam de funcionar e, enfim, ele era paciente de hemodiálise. Ele fazia hemodiálise tipo de 2 em 2 dias, 3 vezes na semana ele tinha que estar lá no hospital fazendo hemodiálise. Para quem não sabe o que é uma hemodiálise, é uma máquina que filtra todo o seu sangue, quer dizer, todo o seu sangue passa pela máquina e volta para você. Como os rins dele não faziam mais esse papel de filtrar o sangue, então essa máquina tinha que fazer por ele, então direto ele tinha que estar lá. E como muitos já sabem, quem já conhece esse processo já sabe que os pacientes passam muito mal depois disso, voltam para casa, ficam passando muito mal. E quando ele pensava em melhorar, já estava no dia de fazer de novo. Então a gente via que o meu avô não estava vivendo muito mais, sabe? Ele não tinha uma vida de qualidade, ele sofria muito. E nisso, foi num sábado de madrugada, ele acabou passando mal, minha mãe levou ele pro hospital. E no domingo de manhã, minha mãe me liga, falando: filha, levei o seu avô pro hospital às pressas essa madrugada, sendo que agora ele tá internado e entubado, vem pra cá. E aí eu larguei tudo, fui pra lá, deixei o Nicolas com a minha sogra um pouquinho. Mal sabia eu que não seria um pouquinho, porque eu voltei à noite já, porque eu tive que ficar lá no hospital com ele, a gente ficou todo lá fora, pessoal da igreja, todos reunidos lá fora no hospital, esperando, né, alguma notícia. Embora eu não pudesse entrar com ele, a gente ficou lá fora, e eu voltei pra casa por volta de 7 horas da noite, peguei meu filho, eu fiquei em casa, oramos, e eu mal sabia que seria o início de uma semana muito conturbada, muito difícil. Enfim, gente, passado-se o primeiro dia, nós estávamos muito aflitos. Orávamos o tempo inteiro e todos os dias, às 2h30 da tarde, eu ia para o hospital visitar o meu avô. E o hospital fica muito perto da nossa casa, tanto da minha mãe quanto a minha casa. Então, assim, a gente sempre ia a pé para o hospital e chegava lá em torno de 10 minutos, porque realmente era bem perto. E todo horário de visita eu ia ver meu avô, eu conversava com ele. E o mais legal de tudo é que mesmo em coma, ele ouvia tudo que eu falava. E eu falava pra ele: vô, você vai sair dessa. Eu te amo, meu velhinho, volta pra casa. A gente vai fazer uma festa muito linda quando você voltar. E nisso passaram-se o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, numa terça-feira, o meu avô apresentou sintomas de melhora. E a gente se alegrou tanto com isso. A minha mãe falou pra gente: poxa, ele já tá dando trabalho para as enfermeiras, porque mesmo em coma ele tentava tirar os aparelhos. Mas eles mantinham ele em coma devido para ele não sentir dor, né? Devido às dores que ele sentia, então ele mantinha em coma. Mas na terça-feira ele apresentou sinal de melhora e aí a gente pensou: Deus vai dar vitória pra gente. Ele vai sair dessa, com certeza ele vai sair dessa. E a gente voltou pra casa cheio de esperança, sabendo que meu avô ia melhorar, ou melhor, pensando que ele ia melhorar. Sendo que no 4º dia, quando chegamos lá, o meu avô teve uma piora. E entubaram ele novamente. Na verdade, ele já estava entubado, só que eles estavam tirando aos poucos os tubos, sendo que eles tiveram que botar ainda mais do que ele já estava. Tiveram que entubar totalmente meu avô. E quando eu cheguei ali no 4º dia, que foi na quarta-feira, o meu avô, eu já via que meu avô ele não estava legal, ele não estava bem. E nessa visita da quarta-feira nós choramos muito quando entramos no quarto, porque parecia que a gente já estava sentindo que o meu avô não iria voltar. Chegou a quinta-feira, mais piora. E a gente olhava para ele e via que realmente ele estava sofrendo muito. E o pior é que não podíamos
ficar acompanhando ele, não podia entrar acompanhante no CTI. E era muito triste ver meu avô respirando de uma maneira artificial. No 5º dia, quinta-feira, mais piora. Continuava na mesma coisa e nada de melhorar. E a gente via o meu avô ali, sabe, sozinho, e o lugar não era muito bom, muito aconchegante. Tinha várias pessoas na mesma sala, na mesma situação que ele, entubadas e tudo mais, e as pessoas chorando ao redor. E era muito triste, foi assim o lugar mais triste que eu já visitei na minha vida. E passando isso, chegamos na sexta-feira finalmente. E na sexta-feira ele continuava da mesma forma, só que nesse dia eu me entristeci mais do que em todos os outros dias, porque quando eu vi ele na sexta-feira, eu via que não era justo. Deus começou a tocar no nosso coração de que não era justo, que a gente continuasse pedindo para Deus curá-lo, continuasse pedindo para Deus não levar ele, sendo que quando a gente olha para a vida dele, era uma vida triste, ele não vivia mais, ele não podia comer o que ele queria. E meu avô gostava muito de comer, sabe? E gostava mesmo, sabe? Ele gostava de comer bem, sempre gostou de comer bem. E pela primeira vez, na sexta-feira, eu cheguei em casa. E quando eu fui orar a Deus, como eu sempre fazia, eu fechava a porta, sentava no cantinho e chorava, falando com o Senhor. Pela primeira vez eu falei, Senhor, a gente não pode ser egoísta. Veio esse pensamento, acredito que não por mim, mas pelo Espírito Santo já tocando. Eu falei pro Senhor, Senhor, como eu posso pedir para que meu avô fique se ele tá sofrendo naquele hospital? E se ele não sofrer naquele hospital, quando ele voltar, ele vai continuar sofrendo. E eu sei que quando ele chegar na eternidade, quando o Senhor levar, ainda que não seja agora, ele não vai mais precisar passar por isso. Ele vai receber um novo corpo, ele vai ser jovem outra vez, ele vai ser feliz. Mesmo não estando perto da gente por enquanto, mas vai nos esperar lá. E essa foi a minha oração na sexta-feira. Chorei muito naquela noite, eu falei, Senhor, por favor, não deixe meu avô lá sozinho. Eu sei que a gente não pode ficar lá, mas envie os teus anjos para ficarem lá com ele, porque o que me cortou mais o coração é saber que meu avô estava sozinho. E o meu avô, ele congrega numa igreja diferente da nossa, sabe? E assim, ele era de igreja diferente da nossa. Nós somos da Assembleia e meu avô é da Igreja Cristã Maranata. Esse vídeo vai ficar um pouquinho pausadinho porque é muito difícil gravar. Toda hora meu filho me chama ou passa alguém, então ignorem. Mas enfim, ele era de igreja diferente. E uma semana antes disso tudo acontecer, no domingo de manhã, a igreja do meu avô, como eu falei pra vocês, estava lá presente. E durante toda a semana iam visitar o meu avô, todos os dias. Sendo que o pastor tinha falado que não era pra ir muita gente, porque era pra dar prioridade aos familiares. E enfim, no sábado de manhã, a minha mãe relatando isso pra gente, claro, ela contou isso depois, mas quando ela acordou no sábado de manhã, ela acordou feliz, sabe? Ela acordou como se um peso muito grande tivesse saído das costas dela, e ela até falou com meu pai que ela com certeza tinha conseguido a transferência do meu avô e que tinha certeza que ele tinha melhorado porque ela tinha acordado feliz nesse sábado. Até que o telefone toca por volta de 11 horas da manhã e minha mãe me fala, Tainá, eles me ligaram falando que é pra ir urgente pro hospital. E quando eles ligaram, minha mãe me falou isso, na hora eu já percebi que o Senhor tinha levado meu avô, porque quando eles ligam assim, é porque provavelmente o paciente faleceu. E aí eu fui correndo, saí, larguei tudo que eu tinha pra fazer aqui, saí correndo, fui pro hospital. Esperamos lá de 11 e pouca até 2 horas da tarde, 2 e pouca. Sempre naquela agonia, naquela aflição de será que meu avô melhorou ou será que aconteceu o pior? E aí quando chegou 2 e pouca da tarde, eles ficavam passando de um pro outro, sabe? Não falavam nada quando a gente perguntava. Chegou no horário da visita e falaram todos os nomes que estavam lá, mas não chamaram o nome do meu avô. E nisso meu pai já me cutucou e falou, filha, se prepara porque eu acho que o Senhor levou o teu avô. E a minha mãe, esperançosa de que meu avô estaria bem, porque minha mãe sofreu muito durante toda a semana, foi ela que mais sofreu com isso. E aí daqui a pouco eles chamaram num outro lugar, sem ser o CTI, onde ele estava. E aí quando eles chamavam pra lá, eu já sabia, eu nem fui. Eu deixei só a minha mãe e a minha avó e uma tia nossa que estava junto. E lá elas voltaram chorando muito. Voltaram correndo, chorando muito. Quer dizer, uma delas, a minha avó e minha mãe ficaram lá nessa sala e aí a gente foi atrás delas. E aí
vocês já imaginam como foi. A gente chorou demais, demais. Hoje, graças a Deus, meu coração é totalmente curado. Sinto saudade do meu avô, mas eu fico feliz em saber aonde ele tá. E ali elas choravam muito e tudo mais. E foi aí que a gente contou pra minha irmã, a gente decidiu ir lá na casa da minha irmã contar pra ela. E a minha irmã tava grávida da minha sobrinha de 6 ou 7 meses, então a gente decidiu contar pessoalmente devido à gravidez dela. Já que poderia ser ali arriscado ela ganhar neném antes do tempo, sofrer fortes emoções. E no sábado à noite nós fomos lá na casa dela contar pra ela o que tinha acontecido com meu avô. E pra piorar a situação, no domingo, isso era no sábado, no domingo meu avô seria sepultado e era o dia da formatura dela. A festa de formatura que ela pagou com tanto sacrifício pra gente poder ir e participar desse momento especial. E ali a gente contou pra minha irmã, e aí quando a gente contou, ela falou assim, mas eu já sabia que Deus ia levar o meu avô porque eu sonhei com ele essa madrugada. E pasmem, o sonho dela foi que ela vinha e se via sentada num carro, onde meu avô estava dirigindo esse carro. E aí o meu avô, dirigindo do lado dela, ela perguntava pra ele, vô, o que a gente tá fazendo aqui? Porque o senhor tá aqui, o senhor não devia estar no hospital. E aí ele virava pra ela e falava assim, minha filha, eu vou ter que viajar, eu vou ter que ir embora. Mas não se preocupa porque eu tô muito bem. E aí ela falava assim, como assim, vô, o senhor morreu? Doeu, vô? O senhor tá sentindo alguma coisa? E ele virava pra ela e falava, não doeu. E nisso ele largava ela num ponto e ia embora com o carro. E foi assim, uma experiência muito incrível, porque na sexta-feira o Senhor já tinha preparado os nossos corações. E a minha oração, ao invés de ser Senhor, cure meu avô, foi Senhor, leva o meu avô, para que ele não sofra. E durante toda essa semana a gente sentiu que o Senhor preparou a ida do meu avô, sabe? Foi tudo muito especial. Meu avô foi um servo do Senhor durante praticamente a vida toda. E ele era o mais dedicado naquela igreja, sabe? E quando foi um pouquinho mais tarde naquela noite, a gente ainda estava lá na minha mãe, o pastor da igreja do meu avô foi orar com a gente, pediu para que subisse para orar, e a igreja do meu avô ficava do lado da casa da minha irmã, então ele subiu, era horário de culto já deles, ele subiu para orar com a gente. E nisso que ele subiu, ele falou pra gente, quando ele estava orando, terminou de orar, e ele falou assim, eu não deixei que muitas pessoas da igreja visitassem e dei preferência para a família, porque o Senhor já tinha me mostrado que o seu Antônio ele já estava com o Senhor na eternidade. Ele partiu no próprio sábado mesmo, de sábado para domingo. Só que o Senhor permitiu que ainda o corpo dele tivesse vida, para que preparasse a vocês que são a família dele, sabe? Para não sofrerem tanto e que tivessem certeza que ele está com o Senhor na eternidade. O Senhor já me mostrava o seu Antônio na eternidade, uma semana atrás. E ali eu fiquei tão maravilhada que toda a tristeza se foi e veio uma saudade, mas misturada com uma alegria, a certeza de que o meu avô ele estava feliz, ele estava na eternidade. Quando o pastor veio e falou isso pra gente. E foi muito incrível, porque nesse sábado para domingo, que justo faria uma semana, 7 dias da morte do meu avô, da morte não, da internação dele até a morte, ele sofreu basicamente uma semana, mas o que me deixou tão feliz foi saber que o Senhor estava falando que ele não sofreu. Porque ele já estava com o Senhor na eternidade, só estava ali o corpo. E foi justo essa sensação que eu sentia quando eu vi o meu avô ali. E isso nos deu muita força. Aconteceu que quando eu cheguei em casa, chorei muito, estava desolada. Mas a minha oração ao Senhor naquele dia, eu sentei no meu quarto, fechei a porta sozinha e chorei ao Senhor e falei, Senhor, muito obrigada porque o meu avô está contigo. Mas só fala pra ele que eu o amo muito. E que falta pouco pra gente se encontrar, falta muito pouco. E foi incrível, foi incrível. Passou-se aquela madrugada, foi uma madrugada difícil, de muito choro, de muita angústia, mas ao mesmo tempo com aquela alegria de saber, cara, meu avô tá com o Senhor e era tudo que ele queria, sabe? Ele tá feliz, lá ele tá jovem, lá ele não precisa fazer mais hemodiálise, lá ele não tem diabetes e hipertensão, ele pode comer o que ele quiser. Eu tenho certeza que Deus está fazendo comidas maravilhosas para ele comer, porque ele gostava. E no domingo de manhã tivemos como se fosse um culto na Maranata. Nós temos o costume, eu era também na Maranata, nós temos o costume de fazer um culto
antes do sepultamento na igreja, leva-se o corpo para a igreja e fazemos um culto antes de sepultar o corpo, antes de levar para o cemitério, e deu tudo certo. O rapaz que levou o corpo do meu avô para a igreja, inclusive era também da Maranata, né? Era da igreja. Então você vê um preparo muito, muito grande da parte de Deus em toda a questão que envolvia, sabe? O meu avô, para que a gente não se sentisse triste, levou o meu avô com tanta honra, sabe? Com tanto amor. E domingo de manhã nós estávamos lá para sepultar o meu avô, e antes nesse culto que tinha na Maranata, a gente chorou muito, mas depois daquele culto, a gente se sentiu tão tranquilo, o nosso coração sarou de uma forma que eu não tenho como explicar para vocês. É coisa que só Deus faz, sabe? Antes de ele levar alguém que você ama, ele prepara tudo nos mínimos detalhes para que a gente que ficou na terra não sofra por aquele que se foi. E é como Paulo diz, vocês não precisam sofrer e não ter esperança como os outros que não creem no Senhor Jesus, porque aqueles que creem no Senhor Jesus e morreram crendo no Senhor Jesus ressuscitarão no último dia, no dia em que o Senhor voltar. Eles ressuscitarão e nós o veremos novamente. Então não podemos ficar tristes como os que não têm esperança. E isso veio na minha mente, isso me alegrou demais em saber que não foi um adeus, mas um até breve, porque em breve estaremos fazendo a obra do Senhor juntos, lá no céu. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. E terminando esse culto, a gente foi direto pro cemitério, sepultamos o meu avô e a gente estava muito na dúvida, sabe, se ia para essa formatura da minha irmã, já que ela tinha pagado muito caro nessa formatura, e foi justo no dia que a gente sepultou meu avô, no domingo, foi a formatura dela, sabe? Foi uma decisão muito difícil. Só que no meio dessa questão eu senti muito o Senhor falando muito ao meu coração, sabe? Que o meu avô, ele já estava com o Senhor, a gente não podia fazer mais nada por ele. O Senhor agora estava cuidando. Mas a minha irmã ainda estava viva. A minha irmã, ela tinha sonhos, ela planejou aquela festa nos mínimos detalhes durante tantos meses. E aí eu conversei com os meus pais, eu falei, cara, eu acho melhor a gente ir, porque, claro, meu avô vai fazer muita falta. A gente não tá com a mente em festa, mas o meu avô tá com o Senhor agora. O que a gente vai ganhar se a gente ficar em casa? Então vamos prestigiar a minha irmã, vamos prestigiar a Thaís. E ali a minha irmã se arrumou, a gente pegou uma roupa emprestada com ela, porque a gente não teve nem cabeça pra ver roupa, pra formatura, nada disso, eu e minha mãe. E ali à noite, de manhã a gente estava sepultando meu avô, e quando foi à noite, a gente foi pra festa de formatura da minha irmã. E por incrível que pareça, a gente se sentiu tão confortável com a questão do meu avô, sabe? Muito triste pela falta que ele estava fazendo naquele dia e de tantas coisas que aconteceram. Mas ao mesmo tempo tão feliz de saber que ele estava na eternidade, que nós tínhamos conseguido ir prestigiar minha irmã. Mesmo num período de tanta dor, de tanta agonia que estávamos vivendo naquele dia. Um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de emoções. E ainda assim, à noite nós estávamos ali para comemorar esse feito da minha irmã, que era tão especial na vida dela. E, gente, essa foi, assim, a experiência que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se vai acrescentar algo na vida de vocês, mas uma lição que eu aprendi nessa experiência que eu tive com o Senhor foi que tudo há um tempo, em tudo há um tempo determinado, e que Deus sempre prepara todas as coisas. Ele é perfeito e Ele sabe exatamente o que fazer na hora certa e no dia certo, e que todos nós um dia vamos passar por isso. Todos nós ou vamos sofrer pela perda de um ente querido, ou vamos ser o ente querido que faleceu e foi para os braços do Senhor, e os nossos familiares vão chorar, sabe? Mas no meio desse choro, a gente sentiu a presença do Senhor nos consolando com o seu Espírito Santo e dizendo, cara, existe esperança, sabe? Não chorem como os outros que não têm esperança, porque vocês têm. Porque no último dia vocês vão rever os seus entes queridos, e isso é algo realmente maravilhoso que eu aprendi. E ainda mais quando morre um servo do Senhor. O Senhor prepara todas as coisas e o leva de uma maneira maravilhosa. Se é que tem como dizer que a morte é uma coisa maravilhosa. Mas no caso de quem morre no Senhor, sim, eu posso dizer que a morte é algo maravilhoso. Porque ele se encontrou com o Senhor, o Rei dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
E, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que tenha acrescentado esperança na vida de quem está assistindo. Se vocês passaram por isso também, se sentiram que quando o Senhor levou um ente querido de vocês, vocês se sentiram consolados, assim como a minha família se sentiu quando Deus levou o meu avô, conta aqui nos comentários que eu quero saber a tua história também e edificar a minha vida ainda mais com essas histórias. Me conta de verdade, gente, porque eu quero saber. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se inscrevam no canal, vejam os outros vídeos também de experiências com Deus que eu conto aqui. E pretendo trazer muito, muito mais conteúdo com relação a experiências com Deus pra vocês, da série Experiências com Deus. Tá bom, gente? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear no jardim.